Quantas vidas podem ser salvas por uma venda? Quando o tema é vendas salvam vidas, a gente pensa logo em dinheiro, em comissão, em negócios, às vezes, mas o que eu venho trazer para vocês é algo um pouco diferente. É a pessoa que a gente precisa se transformar para poder realmente ter sucesso, ter um bom negócio e crescer na vida. Imagina uma criança nascendo ali numa periferia, com um irmão, 7 irmãos no total, quer dizer, né, com pai e pai e mãe, feirantes, nascido ali naquela feira livre, na Ceasa, vendendo no grito, né, como se diz ali: "Olha a cerola, olha o feijão", e tudo mais. Esse foi um ambiente que eu cresci. Não foi um ambiente tranquilo, com regalias, mas um ambiente muito trabalhador. Todos os meus irmãos nasceram basicamente nesse mesmo ambiente. E a gente foi forjado nisso, na venda, no dia a dia e tudo mais. Mas aquilo ali às vezes aprisionava a gente, às vezes a gente é aprisionado pelo ambiente. A gente fala muito de ambiência, onde você está, que você precisa sair e tudo mais. E aquele ambiente me incomodava também de sair dali, né? Escola municipal, cara, quero sair daqui, quero ir fazer uma coisa tão melhor do que isso. E aí eu me inspirei, eu tive minha primeira inspiração no meu irmão, que trabalhava de garçom e tinha um perfume biografia. Eu disse, cara, eu queria ter um perfume desse. Ele disse, você tem que trabalhar. Eu disse, arruma um trabalho para mim, arruma um trabalho para mim. Ficava perturbando ele. E aí ele arrumou um trabalho de garçom para mim. E essa foi minha primeira profissão formal. Fui trabalhar de garçom, comecei a ter uma liberdade financeira, e tudo que eu queria era sair daquele ambiente ali. E quando eu consegui minha primeira carteira assinada, eu disse: "Agora eu vou morar de aluguel em outro bairro, vou começar a trabalhar, realmente ter um resultado bacana". Rachei um aluguel ali com um amigo, querendo vida diferente, querendo mudar e tudo mais, e consegui ali na empresa que eu estava. Passei por 2 empresas mais ou menos ali nesse segmento de alimentação, e uma delas me inspirou bastante em empreender, em abrir meu primeiro negócio, sonho, né, de um jovem que é CLT, veio de baixo e tudo mais: "Cara, vou abrir minha empresa", com muita energia, com muita dedicação. E aí chamei meu irmão para ser sócio comigo na minha primeira empreitada, que foi ser dono de pizzaria. E olha só o nome da pizzaria, isso em 2009, porque foi um ano que me marcou muito, porque em 2009 eu abri meu negócio, eu casei e o Flamengo foi campeão da brasileiro fazia anos, então foi tudo junto. E eu chamei meu irmão para fazer uma pizzaria e o nome era massa, Pizzaria e Pastelaria Dois Irmãos, olha só o nome, que massa, né, então muito criativo. E a gente operou de 2009 a 2014, e 2014, quem lembra? Copa do Mundo, né. Copa do Mundo 2014, 7-1, né, da Alemanha, infelizmente, para nós no Brasil. E vocês vão lembrar também dessa conversa que eu estou dizendo para vocês aqui, do André também, que nesse dia eu quebrei aquele meu sonho de empreender, de ter minha pizzaria e tudo mais. Mas quando eu não quebrei só o CNPJ, eu quebrei o CPF também. E às vezes é muito bom romantizar hoje o empreendedorismo, você quebrar: "Ah, quebrei não sei quantas vezes", beleza, se você tem uma reserva financeira, show de bola. Mas naquela época quando eu quebrei, meu all-in, toda a minha potência, toda a minha energia estava dentro daquele negócio. E por mais, e por mais, e por mais, e por mais, amor que eu tinha pelo aquele negócio, eu não consegui me organizar. Então eu errei muito, eu fui pela emoção, tal, para tocar e tudo mais, e me faltava mais conhecimento, mais direcionamento, mais calma. Mas aí eu tive que sofrer isso com 25 anos mais ou menos, e naquele dia tinha mais ou menos 12 pessoas que trabalhavam comigo. Eu quebrei e fiquei devendo a Deus, ao mundo e aos filhos de Raimundo. Raimundo é meu pai. E a um agiota que me jurou de morte. Por isso que eu trago para vocês: vendas salvam vidas. Por quê? Porque realmente foi um momento muito difícil para mim. Mas se eu estou falando aqui, é porque eu consegui pagar. Então, eu consegui dar essa volta por cima. Eu digo assim, eu não comecei do zero. Para muita gente que quer começar um negócio, diz assim: "Cara, eu tenho que começar do zero". Não, eu traduzi mais ou menos, reverti a moeda da época que eu quebrei para hoje. Eu fiquei devendo quase que R$ 400.000. Eu comecei do menos 400. Então olha só quanta força a gente tem que ter, e se a gente entregar nossa vida a propósitos maiores, a gente consegue.
E assim, gente, não foi fácil essa quebrada para mim, porque eu olhei e às vezes quando as coisas estão dando errado, você pergunta: "Por que isso está acontecendo comigo?". Mas a pergunta certa não é essa, é para que isso está acontecendo comigo? E eu olhei e já estava naquela situação ali devendo fornecedor, agiota, processo trabalhista, cara, num vale gigante. Cheguei em casa, eu morava de aluguel, a dona da casa chega: "André, dia 30 preciso da casa". Eu fui despejado. Caraca, bicho. Subi em casa, minha esposa: "Amor, tem como a gente arrumar um dinheiro para comprar feira?". O sonho da minha esposa era ter uma feira cheia, só isso. E aí, uma geladeira cheia, abri a geladeira, ovo e água. Caraca, bicho, que ser humano eu me tornei. Cara, onde eu errei? Qual era o problema? Ah, tá em mim, tá em quê? Cara, eu tenho energia, eu tenho vontade, eu quero fazer. E naquele momento ali eu tive que fazer uma conexão muito forte e divina com Deus. Disse: "Caraca, Deus, me ajuda a matar esse cara que faz coisa errada, que é excessivo, às vezes em bebida, às vezes em coisas que não fazem sentido e eu fira também a minha família e tudo mais". E aí eu fiz um propósito com Deus nesse dia. Eu disse: "Deus, me renova para eu ser uma nova criatura, para eu sair dessa situação". E aí eu recebi uma mensagem, talvez, não direta, mas indireta, e Deus disse que o meu problema era muito autossuficiência, às vezes, cara, eu consigo tudo, tal, e não sei o quê, e eu tinha que voltar para a minha virtude, que toda vez que eu acesso essa minha virtude eu cresço, que era a humildade, a paciência, a proximidade e a amizade com as pessoas que estavam do meu lado. E eu consegui me conectar com isso muito forte. E aí eu comecei a me tornar um outro homem, um André diferente, um André mais concentrado, mais centrado, mais permissível do erro, de pedir ajuda, de ser esse cara mais consciente. E aí, depois disso, eu tinha uma pequena fábrica de massa de pastel que eu fornecia, né, para a empresa, tal, e essa era a única minha fonte de renda e tinha um carro bacaninha ali. Eu vendi a fábrica, paguei o agiota, vendi o carro, comprei um Vectra 1995, tubarão que quebrava mais do que a bexiga. E aí eu tive que dar uma redução, sair dessa casa, fui para uma casa conjugada, uma sala e um quarto. Eu reduzi tudo da minha vida e cheguei para minha esposa e perguntei assim: "Amor, quanto é que a gente precisa para sobreviver, não para viver, para pagar as contas, tal, tal". Ela me disse o valor, disse: "Eu vou atrás e a partir de hoje você vai organizar as finanças da nossa casa familiar", porque eu tinha o ego do homem de dizer: "Não, pode deixar que tudo é comigo, tudo é comigo, tudo é comigo", e às vezes a gente tem esse ego na empresa, na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Junte, porque você que é casado ou vai ser, enfim, você tem uma parceria dentro de casa ou dentro da sua empresa. Junte com gente boa que você vai conseguir ter uma vida boa. Então, fiz essa comunhão, esse contrato com minha esposa, e com isso, eu me senti mais leve, que eu era o provedor, eu ia atrás do dinheiro, cara, vamos organizando aqui, vamos fazendo acontecer. E para fechar esse ciclo dessa história, anos depois dessa casa que a gente morava de aluguel, que estava naquele jeito lá, ela me contou essa história esses dias, que ela disse assim: "Cara, amor, tu lembra daquela época?". Pô, como não tem como não lembrar, né, que era em meados de 2014 para 15. E essa moeda aqui, de 50 centavos, ela significa, gente, uma coisa muito importante na minha vida. Lá no meu escritório, para quem já foi lá na nossa empresa, tem um pack de notas de R$ 100 e tem essa moeda de 50 centavos, ela é a mais importante. Porque nessa época, minha esposa precisava fazer uma consulta com meu filho. E aí, ela me pediu um dinheiro, eu já estava daquele jeito, porra, cara, sem grana, não conseguia manter. E ela lembrou que no armário da gente tinha uma moeda de 50 centavos escorando no armário. Ela puxou essa moeda para poder pagar a passagem. Você imagina a situação financeira que esse cidadão estava. Isso era o André lá, 2015, que eu precisei matar e renovar. Por que vendas salvam vidas? Porque eu pulei uma etapa. Eu acredito muito nas etapas de vida, nas metodologias que existem. Uma etapa que existe é
primeiro você começa a ser vendedor, depois você empreende, depois você é empresário e depois você é um investidor, não sei o que tem depois de investidor, mas eu acho que a minha régua é até um investidor. E eu já comecei a ser empreendedor, lembra da história? Saí de CLT e fui para empreender. E eu entendi que eu tinha que dar uma volta atrás, e aí foi quando eu fui aprender a vender realmente, entrei numa empresa de marketing multinível, e foi vender aqueles colchões que vibram, né? Quem é capaz de vender um produto daquele é capaz de vender qualquer coisa em cima da terra, meu amigo. E ali eu disse: "Caraca, aqui foi minha escola", me ensinou humildade, me ensinou técnicas de vendas, me ensinou comportamento, me ensinou passo a passo, metodologias, organização, e aí eu fiquei mais forte profissionalmente e também ganhava dinheiro, e com o dinheiro, lembra, eu sobrevivia, o restante eu pagava. Tinha meses que eu acho que eu me lembro, minha esposa disse pra gente sobreviver era R$ 3.000. Teve meses que eu ganhei R$ 18.000 de comissão e eu pagava 3, dava 3 para minha esposa e pagava 15 só de débito, e ficava focando para eu zerar aqueles débitos que eu tinha, porque a gente tem que ser, para a gente querer honra, a gente tem que honrar. Então tem um amigo meu que diz muito isso: "André, a verdade ela transforma o mundo e você tem que ser limpo". Então as dívidas, às vezes, quem deve, às vezes, dívidas que são talvez até desnecessárias, para que você está passando por isso? É você ter essa organização. E aí eu pagava o restante e estava indo muito bem, e dentro disso eu conheci uma empresa de educação, porque aí eu já estava, através dessa multinacional, já estava estudando pra caramba, lendo, escutando podcasts, tal, já estava me melhorando como ser humano. E aí eu conheci o diretor de uma empresa multinacional de treinamento corporativo, uma das maiores do planeta. Vendi um colchão para ele. Aí ele disse: "Pô, tu é legal, gostei de você. Eu tenho um curso para você". Aí ele me vendeu o curso. Aí eu gostei do curso, gostei da metodologia, disse: "Cara, vem trabalhar comigo". E aí eu comecei a trabalhar com ele, vendendo curso e vendendo colchão. Aí depois eu comecei a vender só os treinamentos, só as formações. Pensar que não, num piscar de olhos eu estava de frente para uma plateia tal como essa, dando workshop, fazendo treinamentos com os maiores líderes do meu estado, né, Rio Grande do Norte, e eu estava dentro das maiores empresas treinando e capacitando as pessoas, aquele moleque lá que vendia cerola lá atrás. Disse: "Caraca, que massa, como eu estou crescendo", mas eu estava crescendo pessoalmente, mas financeiramente eu estava com um certo teto. E aí eu tinha mais fome, eu tinha mais ambição. E aí eu disse para ele: "Cara, eu vou ficar certo tempo na empresa, mas eu vou sair e vou montar uma empresa de tecnologia". Foi em 2009, mais ou menos, aconteceu muito rápido. E aí eu montei minha primeira startup de mobilidade urbana e ficava lá entre o curso e a startup. Aí aconteceu o quê? 2020, meus amigos? Pandemia, pandemia chegou, cara, e eu disse: "E agora, para onde eu vou?". E aí eu tive que dar um restart novamente na minha vida. E aí eu já tinha quebrado uma, meu negócio de treinamento era 100% presencial, minha startup mal tinha nascido, já ia morrer. Quem ia pegar um Uber, pelo amor de Deus, dentro da pandemia? Que era o outro aplicativo barra concorrente, né. E aí eu pensei, 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 eu disse: "Cara, eu vou dar um restart, eu não tô quebrando, mas eu considero mais uma 2 quebradas, que foi de uma vez, foi uma com 2 nessa, né". Cheguei para a empresa que eu trabalhava de treinamento: "Cara, não vai dar mais, deixa eu pensar, quero inovar, quero fazer outra coisa". Cheguei para o meu sócio do aplicativo, disse: "Cara, vamos acionar o pessoal lá, vamos entregar, porque realmente teve uns erros de tecnologia e tal, e eu também vou sair do projeto". E aí um belo dia, 2020, novamente, eu olho, minha esposa estava trabalhando nessa época, graças a Deus, eu olho e digo: tô zerado de novo". Não tinha R$ 100 para receber no outro dia, mas a resiliência, toda a minha formação, a minha trajetória jamais iria me deixar desistir daquilo ali. E eu sabia, e fiz assim, ó, com tanta convicção, em tanta respiração tranquila, que o que eu fizesse ali depois ia dar certo, como um e um é dois. E aí eu entrei peguei uma formação de aceleração comercial, de como acelerar empresas e tudo mais, e comecei a acelerar a partir de times de vendas, treinando metodologias comerciais, já estava com 10, 20 clientes ali, e aí estava começando a me reerguer naquela etapa, aí foi quando eu encontrei outro doido, né, na vida procure bons doidos para trabalhar com você, que foi meu sócio,
e a gente brinca até hoje que menos com menos é mais. Eu estava num momento de menos, ele tinha acabado de ser demitido, menos com menos dá mais. Porra, cara, vamos se juntar, vamos fazer um negócio. Aí ele chegou, ei, vamos ser sócio. Eu, não quero ser sócio, não, calma aí, pô. Eu tô bem aqui na minha vida, tá? Eu disse, André, mas tu não tá vendo daqui a 5 anos. E foi ele que me mostrou o caminho. Eu tinha muita energia, olhei pro lado, lembrei da minha esposa. Preciso de um cara bom do meu lado também. Se eu for sozinho, a vida ensina. Você vai se lascar. Aí eu, porra, aí falei com ela, amor, eu tô com um cara assim, tal, tal. Ela, o que é que seu coração tá dizendo? Pra ir, então vá. E graças a Deus a gente foi com muito trabalho, suor, lágrimas, dias e noite trabalhando, honrando pela nossa família em primeiro lugar e depois pelas mais de, vamos dizer, mais de 500 famílias diretas e indiretas que a gente hoje impacta através do nosso ecossistema de negócios, de empresas, e a gente conseguiu se unir, fazer um negócio maravilhoso, que toca a vida das pessoas, que as pessoas vendem todo dia um produto que a gente entrega para eles, eles formatam, vendam, têm liberdade financeira e tem o resultado da vida deles. E essa é a ferramenta maravilhosa que a gente leva para a nossa empresa hoje, que a gente diz, nós somos uma empresa, não somos uma empresa de produto ou de tecnologia, somos uma empresa de vendas, né? Porque quando você vende, a gente diz, ah, vendas salvam vidas, vendas transformam, mas vendas transformam uma pessoa. E quando uma pessoa é transformada, ela muda. E quando ela muda uma família, ela muda uma história e ela até às vezes pode mudar o resto da sua vida. Obrigado.